Falar em momento delicado, tanto político como econômico, é falar sobre a nossa realidade. De fato, enfrentamos uma crise que pode chamar-se institucional. As ruas receberam milhões de vozes contrárias à política de erros, corrupção e leniência que arrastou o Brasil para um cenário que ele não precisava estar. Mas sempre o Brasil é maior, muito maior que aqueles que não o respeitam, pois os brasileiros trabalhadores são grandes, são cidadãos igual a você, corretor de imóveis. E é neste momento que provamos isto. Não podemos e não iremos sucumbir. O mercado imobiliário continuará a ser uma locomotiva que irá manter o mercado em movimento. Por isso, vale a pena ouvir o que diz o presidente do sistema Cofesse-Cresce, João Teodoro da Silva. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de me pronunciar aqui na TV Cofesse para falar um pouco com os meus colegas corretores de imóveis e imobiliaristas de todo o Brasil. Nós temos visto aí a imprensa muito pessimista com relação ao mercado imobiliário brasileiro e eu respeito naturalmente a opinião da mídia como um todo, porque afinal de contas nós vivemos num país, pelo menos em tese, democrático de direito e a gente tem que respeitar as opiniões de cada um que as expressam. E a imprensa, obviamente, como precisa de audiência, precisa buscar algum tipo de notícia. Mas nós que estamos vivendo efetivamente o mercado imobiliário no Brasil, sabemos que não é bem assim. É verdade que nós estamos vivendo um processo de estabilização no mercado imobiliário, que vem acontecendo desde meados de 2012, mais ou menos, depois de uma espécie de explosão, né, que a gente inclusive caracterizou como boom imobiliário aqui no Brasil. Eu sempre fui contrário a essa expressão boom imobiliário, porque eu acho que ao contrário disso nós tivemos foi uma recuperação de mercado, mas enfim é o que a imprensa divulgou e é o que a sociedade assimilou. Passou o boom, hoje nós não temos mais o boom de mercado e o mercado voltou à sua normalidade e nós estamos efetivamente com o processo de vendas correndo normalmente em todo o Brasil, a gente consegue verificar isso facilmente fazendo visitas imobiliárias, às construtoras, aos corretores de imóveis, muito ao contrário do que a imprensa vem divulgando. Não, tem imóvel sendo liquidado a preço de banana, coisa dessa natureza. E de fato existem alguns imóveis mesmo cujos preços estão sendo baixados. Mas só que o que a imprensa não consegue averiguar ou não explica é que esses imóveis fazem parte de um contexto global de produção elaborada pelas construtoras e incorporadoras durante o tempo do boom imobiliário. Então, quando a perspectiva de comercialização era muito grande, essas empresas procuraram constituir um estoque imobiliário bastante significativo. E todo mundo sabe que quando você constrói um edifício, você sempre tem um rescaldo, ou seja, tem aquela meia dúzia de apartamentos, 3, 4 apartamentos, que ficam por último por várias características e que não são vendidos, né? Vende-se primeiro os apartamentos de cima e vem de cima para baixo, aqueles que têm melhor vista, aqueles que têm melhor insolação e assim por diante. E alguns que são menos favorecidos por alguns detalhes construtivos vão ficando por último. E aí a empresa não pode parar e esperar vender todos esses apartamentos para iniciar um novo empreendimento, uma nova construção. Então ela vai construindo novos empreendimentos. E esses apartamentos, essas casas que ficaram no chamado rescaldo, vão ficando sem vender. Vão acumulando e formando um estoque de produtos de baixa, digamos assim, rotatividade no mercado. Aí chegou no momento em que o boom imobiliário acabou e as empresas se viram, todas elas, ou pelo menos a maioria absoluta delas, com um estoque muito grande justamente desses imóveis que são sobras de empreendimentos. E precisavam desovar isso, porque não era o momento de começar novos empreendimentos, né? Porque o mercado estaria entrando num processo de acomodação e era preciso então pegar esse estoque acumulado e botar para venda. Por isso que a gente encontra aí algumas ofertas malucas, tipo, olha, eu vou dar 30% de desconto em tal apartamento para vender nesse final de semana, vou dar um carro de presente, eu vou dar não sei o quê. Então essas ofertas todas, na verdade, não dizem respeito ao mercado como um todo, mas diz ao respeito a esses imóveis que sobraram e que precisam ser comercializados. Na verdade, quando a empresa faz
a previsão de lucratividade sobre um determinado empreendimento, ela já considera que um determinado número de unidades daquele empreendimento serão vendidos a preços mais baixos. Por que vendidos a preços mais baixos do que os normais apartamentos do empreendimento ou casas do empreendimento? Porque esses imóveis realmente não atingem no mercado o preço dos outros imóveis que foram vendidos regularmente no lançamento do empreendimento. Então é isso que vem acontecendo hoje no mercado e é isso que os corretores precisam saber, que realmente está acontecendo e que, na verdade, não devemos nos assustar com essas reportagens malucas que têm acontecido por aí. Olha, apartamentos estão sendo vendidos com desconto exorbitante, os preços estão caindo, fazendo com que as pessoas se sintam amedrontadas de investir em imóveis. Não é verdade isso. O mercado está estabilizado, sim, está estabilizado em preço também, mas as perspectivas são de crescimento. Nós até podemos dizer que arrefecemos um pouco naquilo que nós esperávamos de crescimento do mercado imobiliário para o ano de 2015. Eu tinha uma perspectiva de que nós iríamos crescer algo em torno de 10%, 9%. Hoje eu sou um pouco mais cauteloso, eu diria que a gente vai chegar aí na faixa dos 7% de crescimento de vendas, mas vai continuar vendendo sim, com toda certeza. Agora, vai diminuir a produção imobiliária? Vai diminuir, com toda certeza, porque as empresas incorporadoras e construtoras têm um estoque acumulado e elas não têm como começar novos empreendimentos sem desfazer-se desse estoque. Elas precisam vender esses estoques, não tem outro jeito. Então, vai ter problema para algumas construtoras incorporadoras? Indiscutivelmente vai, mas para o mercado não. O mercado ainda é comprador, nós temos um grande déficit habitacional no Brasil, tanto nos segmentos de baixa como no segmento de média renda, nós temos déficit habitacional no Brasil e as pessoas precisam de casas para morar. Como nós temos financiamento disponível, tanto na baixa renda quanto na média renda, nós não teremos problema para vender as nossas unidades. Agora, não venham os construtores e incorporadores procurar fazer um processo de aumento de preço, porque não é o momento para aumentar o preço. O momento é para se manter os preços estabilizados, quando muito acompanhando o processo inflacionário. É isso que nós precisamos ter em mente, é isso que nós precisamos pregar, inclusive, para os incorporadores com os quais trabalhamos e construtores com os quais trabalhamos na venda de seus empreendimentos. É isso. Você, corretor, tem a força de ser maior que qualquer crise. Você conhece o mercado, você ouve e entende a realidade. Você é um vencedor, sempre. Até a semana que vem.